Então vamos fechando os nossos olhos, nos acomodando nas cadeiras, tentando deixar de lado ou de fora os pensamentos dos nossos problemas e do nosso dia a dia, focando a nossa mente, nosso espírito, para que estejam aqui presentes de corpo e alma, para que possamos aproveitar esta aula para adquirir mais conhecimentos sobre Jesus, sobre o Espiritismo, sobre todas as coisas boas que nos levam à grandeza divina, felicidade, que aproveitamos esse momento para agradecer com todo o nosso coração Deus e Jesus, que falaremos muito aqui hoje, todos os espíritos amigos que estão aqui nos protegendo, nos amparando, nos ajudando nessa caminhada de mais conhecimento, e que possamos aproveitar esse momento para refletirmos. Que assim seja. É assim. Então, a aula de hoje é sobre o roteiro 7 do livro 1, módulo 2. Fenômenos psíquicos no Evangelho. Então, o objetivo dessa aula é que a gente possa conceituar o que é milagre, como a doutrina espírita veio ensinar e debater um pouco mais sobre esse conceito de milagre e analisar alguns fenômenos psíquicos provocados por Jesus. Então, a gente começa na sala de hoje falando um pouquinho sobre milagre. E eu estava comentando com a dona Lúcia todas as palestras maravilhosas que eu vi durante essa semana inteira, e livros falando sobre esse assunto. E a gente, graças a Deus, tem um rico acervo, né, de informações hoje em dia que a gente pode buscar, que a gente pode aprender, mesmo estando na nossa casa, né, nesse jeito que a gente está, não só nos livros, mas nas palestras, em tudo aquilo que a gente consegue absorver. E essa palavra milagre, é curioso como a gente tem interpretações diferentes, né? Desde o início dos tempos, onde surgiram os primeiros milagres, como a gente tem hoje do que é milagre realmente. O fato é que milagre vem para falar sobre algo extranatural, né? Algo surpreendente, algo diferente, que foge do corriqueiro, né? E o catolicismo, ele veio falar muito das leis da natureza, e o milagre naquela época trazia muito o que era sobrenatural, o que a ciência não se explicava, né? Então, tudo aquilo que a ciência não se explicava, e o catolicismo veio revelar essas leis, falando, olha, então, aquilo que a gente não pode explicar, vamos dar-se como milagres. E o espiritismo, ele veio trazer uma lógica, uma racionalidade, uma explicação para tudo aquilo que a gente antes considerava milagroso, né? Na Gênesis, ele fala muito sobre esse milagre, e o capítulo que a Ana também passou para todo mundo ler, né? Que o Espiritismo, então, existem várias leis que a gente não desconhece, né, no dia a dia da gente. E a cada ano que passa, a cada século que passa, a gente está sempre aprendendo coisas novas, né? Mas o que o Espiritismo veio trazer é que tudo tem uma explicação e tudo é baseado na lei divina. E que talvez hoje a gente não tenha uma explicação concreta, né, para a gente dar, mas que se a gente estudasse com o tempo e tudo mais, a gente vai chegar nessa conclusão. E naquela época, quando Jesus veio, né, não se tinha ainda muito clareza de muita coisa, né, não tinha muita essa explicação. Então, por isso que naquela época muito veio-se falando sobre os milagres. E daí a gente vai para Jesus e os fenômenos psíquicos. Quando a gente já começa falando de Jesus, a gente já tem que parar um pouquinho e pensar que ele não é um espírito como nós, né? Ele é um espírito grandioso, ele é o enviado de Deus, e ele não se enquadrava nessa categoria nem de hoje em dia de nós espíritos normais, né? Então, quando a gente fica pensando
no que Jesus veio, a gente tem que considerar ele como já um espírito excepcional, né? Já considerando que a alma dele, por exemplo, ela era tão desprendida do seu corpo, e no nosso livro a gente fala bastante sobre isso, da grandeza de Jesus, e que essa grandeza dele, esse espírito superior dele, é uma das explicações para, por exemplo, a dupla vista e outros efeitos que a gente vai falar aqui hoje. Não só isso, a gente tem que lembrar sobre os fluidos, né? Então, os efeitos de magnetismo, de êxtase, das curas instantâneas, todos esses daqui que a gente fala sobre os milagres no Evangelho, eles pertencem a essas categorias de fenômenos, né? E a gente vai falar um pouquinho hoje de alguns desses que foram considerados os milagres de Jesus, mas que foram vários, né? A gente só vai falar aqui um pouquinho de alguns exemplos e de alguns desses milagres. Mas se a gente pesquisar em todos os livros que a gente tem na Gênesis, no Bíblia e tudo mais, a gente vai chegar na conclusão que Jesus fez muitos milagres, né? E não dá para a gente nem colocar aqui todos que ele fez. Acho que a Ana até passou para todo mundo ler um pouquinho e pensar em cada milagre, né? Que Jesus passou para a gente. Então, a gente vai comentar alguns desses. Então, primeiro a gente vai começar com o fenômeno de dupla vista. E é uma faculdade que ela vem para trazer a visão, o ouvido, o sentimento de coisas mais afloradas nos sentidos humanos. E através dessa vista extraordinária que a gente dá a dupla vista. Então, ela é a liberação do espírito, só que ele acordado. Então, é o deslocamento do nosso espírito. Então, parece para a gente como se fosse, às vezes, para algumas pessoas, uma lembrança, né? Mas é um fenômeno descrito no Livro dos Espíritos. Existem várias perguntas sobre esse tema. Eu até coloquei aqui, da pergunta 447 a 455, fala sobre isso. E ele fala que a visão à distância, a leitura de pensamento, os pressentimentos e essa capacidade de enxergar através de outras coisas são as características da dupla vista. A capacidade da dupla vista, por exemplo, é notada em vários desses milagres trazidos por Jesus, como, por exemplo, a pesca milagrosa. E a gente leu sobre isso, então, Jesus, não é que Jesus, vou ali colocar mais peixe para todo mundo, mas Jesus sabia, ele conseguia enxergar onde estavam os peixes, direcionar as pessoas para que fossem até lá, e daí eles conseguiram realizar essa pesca grandiosa, né? E foi uma abundância de peixe, todo mundo ficou maravilhado com tudo aquilo, né? Não só da pesca, a gente, por exemplo, consegue notar os pressentimentos que Jesus traz, por exemplo, com a espontaneidade de saber que aqueles discípulos iriam aceitar a sua tarefa de espalhar, né, a boa nova e a palavra de Jesus e de Deus, e Jesus também sabia que um dos seus discípulos, Judas, iria o trair. Então, quando a gente fala do fenômeno de dupla vista, a gente consegue ver vários acontecimentos, né, em alguns desses milagres que Jesus, que foram acontecidos por Jesus, né? E, por exemplo, na entrada de Jesus, em outro milagre, quando ele sabe onde está a jumenta, ele fala para os discípulos irem pegar aquela jumenta e trazer para ele, a gente também consegue, esse é um dos exemplos, né, do fenômeno de dupla vista. Um outro para mim, que esse particularmente foi o que eu mais pesquisei e tentei ler mais sobre isso, foi os fenômenos da cura, né? Então, o poder curativo que Jesus trouxe em vários momentos, e eu vou citar alguns aqui para vocês, foi, na realidade, toda essa pureza desse espírito, né, de Jesus na imensidão dos seus fluidos, né? Então, o fluido cósmico universal e o fluido vital transformam em matéria. E foi isso que ele fez em várias das curas que ele realizou. Quando a gente fala de Jesus e sobre as curas dele, a gente consegue ver primeiro o poder de Jesus, né? O poder desse espírito grandioso, o nosso governante, né?
E o que ele queria trazer para as pessoas era um alívio dos sofrimentos e das dores dessas pessoas, né? E acho que é por isso que ele estava realizando tantas essas curas naquele momento. Um dos exemplos dele foi uma menina muito nova, ela tinha uns 12 anos, ela tinha muito sangramento, e ela foi até Jesus, tocou na roupa de Jesus e já se curou, né? E bastou aquilo, essa irradiação fluídica de Jesus, para realizar essa cura. Além disso, Jesus curou os cegos, ajudou os leprosos, paralítico, ele fez andar. Então, ele fez várias coisas que trouxe essa cura para essas pessoas. E eu fiquei super encanada, né, naquela palavra sobre isso, né? Por que Jesus fazia tanto essas curas? E uma palestra do Divaldo, que eu coloquei também no Classroom para vocês verem depois, se vocês tiverem oportunidade. Primeiro, era que Jesus queria trazer para essas pessoas o conceito de fé. Então, ele falava sempre para as pessoas, tua fé te salvou, né? Para as pessoas acreditarem naquilo, para as pessoas trazerem aquele amor, aquele sentimento, aquela liberdade, não só acreditando em Jesus, mas acreditando em Deus, acreditando na sua própria cura, acreditando na sua fé. Então, uma das coisas mais interessantes quando eu estava lendo sobre as curas foi realmente sobre isso. E outro ponto interessante que eu fiquei muito pensativa era por que Jesus curava essas pessoas, né? Se depois elas morriam, né? Porque a vida não é eterna, né? A gente não se vive para sempre, né? Todos nós vamos morrer. Mas ele queria curar as pessoas para trazer um alento, para dar mais ainda para trazerem as pessoas para o seu senso de melhoria interna. Então, se Jesus conseguiu curar essas pessoas e elas continuaram aqui, para que elas possam utilizar todo esse amor, todo esse agradecimento para fazer dessa vida que eles tiveram, essa oportunidade de continuar, melhor, né? E quando a gente, lendo um pouco sobre isso e sobre as curas de Jesus, a gente consegue ver que o que Jesus estava fazendo não era só a cura material, a cura física, né? Ele estava, na verdade, tentando curar a alma, tentar curando aquele espírito. E por isso que em vários livros que a gente lê, eles falam que Jesus era o médico das almas, né? Porque por mais que ele estava curando fisicamente naquele momento aquelas pessoas, ele estava, na verdade, tentando curar a alma e o espírito dessas pessoas, né? Então, foi uma das lições mais bonitas que eu li e que a gente aprende aqui nos fenômenos e nos milagres de Jesus. Ressurreição. Então, a ressurreição, ela propõe o retorno à vida, né? Então, o que a ciência demonstra é que o corpo não pode voltar à vida se o material, a matéria física já se foi, né? E em alguns dos milagres de Jesus, tem vários exemplos por exemplo, um era da filha de Jairo, que ela foi dada como morta, mas Jesus foi e disse que ela só estava dormindo. Então Jesus vai até ela e fala: menina, te digo, levanta-te, e ela levantou. Não só nesse caso, mas no defunto de Naim e vários outros casos que a gente vê dos milagres de Jesus, era essa mesma condição de que as pessoas estavam no momento de letargia, eles estavam dormindo. E Jesus foi simplesmente fonte para trazer esses espíritos de volta, para que eles pudessem voltar a retomar a caminhada deles nessa encarnação. Então, ressurreição, no sentido que a gente lia antigamente, não existe, né? O que existe realmente é a volta daquele espírito para o seu corpo, que possivelmente pode estar em um momento de letargia. Aí a gente fala sobre transfiguração. E o fenômeno de transfiguração é a transformação fluídica para uma aparição do seu perispírito, né? E Jesus, como a gente estava dizendo anteriormente, era um espírito superior a todos nós, né? Então, todo aquele fluido que ele tinha, toda aquele espírito tão bondoso, ele conseguia aparecer o seu perispírito
para as outras pessoas, que foi um caso em um dos milagres que a gente viu no nosso estudo, no nosso livro, que após 6 dias, Jesus conseguiu aparecer para Pedro, Tiago e João e mostrou o seu rosto resplandecendo de sol e de luz, né? Então, nesse momento que a gente fala desse milagre de Jesus, que foi um dos que estão em todos os nossos livros, era simplesmente porque a superioridade de Jesus era tão grande que isso dele, o fluido dele conseguir transparecer e ele conseguir mostrar o seu perispírito era de uma forma diferenciada, né? E foi assim que ele conseguia fazer a transfiguração. Esse, para mim, é a lição maior, eu vou dizer para vocês, que é a aparição de Jesus após a sua crucificação. E eu estudei muito em escola, por um tempo da minha vida, em escola católica, e eu achava aquilo tudo um absurdo quando eu era criança, né? Mas daí agora, além de conseguir entender um pouco mais, a gente consegue pensar mais em tudo, como que foi a crucificação que a gente já citou, como foi esse momento grandioso de Jesus, de ficar quieto, né, no momento da crucificação, de se entregar e deixar que aquilo acontecesse, né? E a crucificação foi um momento tão engrandecedor que a gente fala que depois da crucificação ele conseguiu aparecer. E essa aparição, né, para Maria Madalena e para as outras pessoas, para mim explica duas coisas muito importantes que acho que naquela época não foram muito discutidas. Primeiro, se fala muito de que o nosso corpo morre, mas o nosso espírito continua, né? Então, Jesus já estava ali dando naquele que era um milagre considerado na época, já dando uma lição para todos nós de como que, na verdade, o espírito, né, o nosso corpo fica aqui, mas o nosso espírito continua. E é por isso mesmo que ele apareceu, né? E isso explica pelas leis fluídicas, pela propriedade do perispírito e como Jesus se mostrou com o seu corpo. E foi, não seu corpo, né, como seu espírito. E esse milagre na vida de Jesus, né, da aparição após a crucificação, explica muito a mortalidade. E acho que essa, para mim, foi a maior das lições, né? Que ele já estava naquele momento tão grandioso, depois de todo aquele ensinamento, tentando trazer para as pessoas que nós somos imortais no sentido de que nosso espírito continua, né? Então, acho que essa foi a grande lição desse milagre ocorrido por Jesus. E daí eu fiz várias reflexões, não só o livro traz para a gente, né, mas é que a gente fica pensando. Primeiro são os fatos extraordinários da vida de Jesus na Terra, né? E como ele veio, como a gente já comentou em outras aulas, pobre, nascido com uma família humilde, né? Sendo ignorado, e ele, com somente poucos anos de pregando a doutrina, né? Que foram 3 anos, ele conseguiu fazer tanta coisa, ele conseguiu fazer os milagres para que todo mundo conseguisse ver a grandeza, né, do seu espírito, as curas que ele fazia, a demonstração desse ser superior e de ser filho de Deus, né? E acho que essa foi a maior revelação de todos os ensinamentos de Jesus perante o mundo, né? E a minha aula foi super breve, mas eu acho que todo mundo conseguiu ler e ver bastante sobre esse ensinamento. E eu queria ler para vocês um trechinho de uma oração, se eu puder, que fala assim: Mestre Jesus, fazei com que entendemos a vossa vontade, e nunca a nossa. Entregamos as vossas mãos fortes para conduzir-nos. Permite que possamos descumprir-nos dos deveres que nos cabem, mas não conforme os nossos desejos. Lançai vosso olhar sobre nós, a fim que tenhamos a claridade da vossa ternura, e não as sombras da nossa ignorância. Abençoai os nossos propósitos de servir-vos. Quando somente nos termos preocupado em utilizar de vosso santo nome para servir-nos. Envolvei-nos na santificação dos vossos projetos, de forma que sejamos vós em nós, porquanto ainda não temos condição de estar em vós.
Dominai os nossos anseios de poder e de prazer, auxiliando-nos na nossa conquista real da renúncia e abnegação. Ajudai-nos na compreensão de vossos labores, amparando-nos em nossas dificuldades e socorrendo-nos quando mergulhados na argamassa celular. Facultai-nos a dádiva de vossa paz, de modo que distribuímos por onde quer que nos encontremos, a todos a identifiquem, compreendendo que somos vossos servidores dedicados. E porque a morte restitui-nos a vida gloriosa para continuarmos a trajetória de iluminação. Favorecei-nos com a sabedoria para o êxito da viagem da ascensão, mesmo que tenhamos que mergulhar muitas vezes nas sombras da matéria, conduzindo, porém, a bússola do vosso afável coração, apontando-nos o rumo. Senhor, intercedei junto ao Pai Todo-Poderoso com vossos irmãos da retaguarda, que somos quase todos nós os trânsfugas do dever. Essa oração é de Santo de Assis, trazido pelo livro de Divaldo, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda. E é isso. Obrigada. Muito bem. Alguém quer fazer alguma pergunta? Para nossa expositora? Eu gostaria. Tabata, você falou sobre os milagres. Primeiro, parabéns pela aula, foi muito boa. E aí, você falando sobre os milagres, uma coisa que eu li e que eu queria ouvir como é que você compreendeu isso, né? Mas pelo menos no meu entendimento, os espíritos, né, as pessoas abençoadas que Jesus tocou, ou que foram tocadas por ele, uma coisa que pelo menos me chamou a atenção foi a fé. Todas elas tinham de alguma forma fé ou merecimento por passarem, por receberem aquela bênção, né? Como é que você enxerga isso? Você acha que no que você leu todos os casos foram assim ou teve alguma exceção? Eu acho que em vários casos que eu li, a maioria foi nesse sentido de Jesus buscando-lhes a fé de cada pessoa, né? E em um momento, eu não lembro agora qual que foi, a pessoa titubeou, e porque acho que Jesus falou para ele, acho que era para o paraplégico que falou levante-se, e a pessoa ficou meio incrédula naquele momento e não se levantou, e Jesus falou para ele, não, tem as fés que você consegue levantar, e daí ele levantou, né? Então, eu acho que o que eu achei super interessante de todos os milagres que eu li e sobre esses textos é que ele fala, em nenhum momento Jesus fala assim, eu estou curando você, ou eu, Jesus, estou fazendo com que o seu corpo mude, né? Ele sempre colocava aquilo para a pessoa, né? Para cada um daquele que ele estava ajudando, né? Trazendo a fé, e por isso que acho que eles, em vários momentos, eles falam que é o médico das almas, né? E não, isso, a tua fé te salvou, ele fala isso em vários momentos. Então, isso foi super interessante. Só complementando, eu acho que além disso, né, de algumas vezes, depois que ele faz como é que fala? O milagre? Não era um milagre, eu queria usar outra palavra, mas depois que ele performa o milagre, ele fala essa questão da fé, mas na maioria, ele antes de fazer, ele pergunta para a pessoa, né, o que você quer, né, qual que é o seu pedido. Então, que até uma das perguntas do livro dos Espíritos que a Gigi já falou algumas vezes, eu nunca lembro os números, mas que fala assim, né? Depende da nossa vontade, né? A gente tem que querer. E Jesus, maioria deles, né? Fora por exemplo, da mulher que tocou a roupa dele, que aí foi iniciativa dela desde o princípio, né? Mas quando era pedido, ele perguntava assim, né? O que você quer? O que você está buscando? Que é para despertar primeiro aquela nossa vontade de fazer assim, a gente tem que fazer a nossa parte também, né? O pedir, o acreditar, o ter fé, então tem que vir da gente, né? E outro dessa mulher que tocou as vestes de Jesus, que eu acho bem bonito, e ele falou no texto de uma forma também muito bonita, porque eu já tinha lido algumas vezes, mas, né, cada vez que a gente lê, toca de uma forma diferente. Mas que Jesus já percebeu na hora, né? Assim, quem me tocou? E aí ele foi ver, e aí ele fica vendo que
no livro que essa sensação fluídica que ele sentiu, né? Ele tem é tão sutil assim que ele sentiu essa meio que passando a energia dele para ela, né? Tanto ela sentiu quanto ele sentiu, né? Ele não estava nem vendo, estava uma multidão, mas alguém tocou a veste dele de forma diferente e ele sentiu. É tão sutil essa percepção, a coisa do perispírito que você falou, enfim, né? A gente já sabe o quão elevado é Jesus, mas na hora que eu li, me tocou de uma forma diferente dessa vez, assim, porque foi muito bonito o jeito que explicou, assim. E para mim, foi o que eu estava falando, acho que o essencial de tudo que eu vi aqui, desses milagres que fala, foi depois realmente, quando ele voltou e apareceu, né? Eu acho que esse foi realmente uma coisa incrível que ele já fez naquela época, tentando alertar as pessoas, né? Que o corpo morria, mas o nosso espírito, a nossa alma continua, né? Deixa eu falar outra coisa também em relação a isso que eu fiz uma reflexão. Eu acho que foi nesse texto, eu estou lendo tanta coisa que eu já me confundi, mas é na apostila que fala de quando Maria desencarnou, né? Que Jesus veio meio como Maria, a mãe dele, Maria de Nazaré. Tá, Maria Madalena. Jesus veio meio como um mendigo e ela ficou meio assim, sempre vem me pedir, mas você veio dar. É no texto da apostila? Na apostila, não. Não é. Eu acho que é eu li qualquer coisa parecida na Boa Nova, de Humberto de Campos. Mas eu acho que no nosso estudo de Maria, umas 3 aulas atrás, tem essa passagem. Sei. Tá, isso, mas não aqui nessa parte, isso mesmo. Que aí ele apareceu para ela, né? E o que eu refleti é que é assim, né? As nossas sensações, né? A gente está aqui para viver todas elas. Porque eu fiquei pensando assim, nossa, mas Maria, mãe de Jesus, ela já devia saber, né? Tipo, vai reencontrar ele depois que não estiver mais aqui, tá tudo bem. E ela também sofre como mãe, assim, ou feliz de vê-lo e tal, né? Aquela alegria bem. E eu fiquei pensando sobre isso, né? Nesses milagres, nessas coisas, porque a reflexão que você falou, tá, mas por que fazer isso, né? Se vai desencarnar, mas tipo, a gente tá aqui para viver todas essas sensações, assim, né? De cura, então, para a gente celebrar todas elas e vivenciar a fundo todas elas, né? Eu acho que os milagres que Jesus fez, essas transformações, foi um pouco para mostrar também de tudo que é possível quando a gente se coloca no patamar avançado de energia e para a gente vivenciar todas essas sensações, né? Agora, uma outra coisa que me chamou a atenção nessas leituras é da passagem que Jesus caminha sobre as águas, Jesus anda sobre a água, e ele testa a fé de Pedro, e Pedro falha. E chama Pedro, né, para andar também. Agora é impressionante, né? Eles estão no barco junto com Jesus, então eles estão vivendo aquele momento, estão do lado dele, e mesmo assim titubeiam, né? Eles não têm a fé. Então, acho que isso faz um pouco a gente pensar, né? O quanto a fé, a gente fala, fé move montanhas, né? E Jesus traz o exemplo, né? Ele fala claramente. E porque ele titubeou, ele ia se afogar. Não porque ele não conseguiria. E ele não conseguiu porque ele não teve fé. Então, o quanto a gente tem que acreditar em nós mesmos, né? Quando a gente precisa fazer alguma coisa ou mudar alguma coisa. Jesus, para mim, essa é outra coisa que ele mostrou. E tem outras passagens que ele fala sobre isso, né? Sobre ele traz, eu acho que ele usa esses milagres de várias formas, quando a gente olha, inclusive no livro Gênesis, né, que fala sobre todas. Mas ele usa hora para acho que dar exemplo de fé, outra hora para que as pessoas consigam entender o que a fé é capaz de transformar, para que as pessoas o reconheçam como filho de Deus. Acho que para tocar o íntimo das pessoas e fazer ou promover aquela reforma íntima. Então, acho que ele usa diversas formas que talvez ainda a gente nem consiga compreender. Ainda hoje a gente não consiga compreender todas, mas é muito claro para mim que cada atitude dele é muito planejada, no sentido de tem uma finalidade. Ele não faz em momento algum para se aparecer ou para mostrar que é o Todo-Poderoso. Pelo contrário, ele faz por amor e por caridade. Ele faz porque a gente precisa daquele momento, né? Então, é muito bonito, né? Como ele usa essas passagens de forma muito natural e vai ensinando através das ações, né? É o famoso walk the talk, né? Ele está fazendo conforme fala.
Oi, Tabata, queria comentar algumas coisas. Muito legal essa palestra, acho que a pesquisa foi muito boa. Você resumiu muita coisa importante aqui para a gente. E alguns comentários. Primeiro, ele fazia esse negócio, né? Essa pergunta, o que você quer? E aí a pessoa tinha que falar o que ela queria. E as pessoas foram curadas, mas o que foi curado, a gente tem que entender que não é curado para sempre, porque ele falava assim, vá e não mais. E aí as pessoas cometendo os erros, elas iam ficar doentes de novo. Então, a hora que cura o cego vai beber com os amigos. Não, acho que ele vai para um prostíbulo, eu não lembro mais para onde vai. Ele vai cair no mesmo erro. O outro que foi beber, o paraplégico, vai passar pelo mesmo problema. Aquele que foi tirar forra com aquelas pessoas que foram más para ele antes, os leprosos, a mesma coisa, né? Eu acho que é para a gente entender que essa cura, na verdade, tem que ser uma cura de dentro para fora, né? Ele foi lá, fez isso para chamar atenção, muita gente sofrendo, foi lá ajudar com a mão dele, né? Poderosa. Mas eu acho que a lição para a gente é que a única cura real que a gente vai encontrar é quando a gente mudar, né? A cura, não pecar mais. que a gente tem, seja um câncer ou uma doença que aparentemente cura, enfim. Enquanto a gente não conseguir se transformar, essa doença não vai acabar. Não vai. A outra coisa que eu queria comentar é que na ressurreição de Jesus, a gente percebe que o que estava vindo era o perispírito e não o corpo, porque algumas pessoas viam Jesus e outras não viam. Por que ele não aparece para algumas e nem todo mundo enxerga ele, né? Então, a gente tem que entender também isso, essa densidade do perispírito e a intenção dele, que era para algumas pessoas verem, mas nem todas as pessoas verem, né? Outra coisa, a gente estava falando agora há pouco de fé, e a gente fica com essa impressão, muitas vezes, que a fé que ele está esperando é uma fé de cura muito grande. E ele fala da fé do tamanho do grão de mostarda. Quando ele fala para essa montanha, sai daqui e vai para ali, essa montanha que ele está falando é a nossa saúde, o problema no casamento, a dificuldade com o filho, a inabilidade de lidar com as nossas emoções. Então, ele está chamando a gente para a responsabilidade dos nossos atos, né? E falando para a gente, para você conseguir fazer essa mudança toda, não precisa de muita coisa. E a gente vê Allan Kardec escrevendo isso no Livro dos Espíritos, quando ele fala, na verdade, para a reforma íntima não precisa de muito esforço, só precisa querer. A hora que você quiser, a hora que você resolveu, você vai fazer, né? Então, eu acho que é um outro aspecto importante para a gente pensar. Uma coisa para a gente lembrar é que se a ciência da Terra ela lida com a ciência da matéria, o espiritismo lida com essa ciência espiritual. Então, como você falou muito bem, os milagres são fatos extraordinários que muitas consegue explicar. Hoje, muitas das coisas que ele fez, a ciência material consegue explicar através do magnetismo, mas nem tudo. E é por isso que a gente vê as duas ciências se unindo na necessidade de trabalhar juntos, e Allan Kardec falando, se em algum momento a ciência dos homens provar que o que está sendo dito aqui não é verdade, então deixem para o lado o que eu escrevi e vão com a prova que a ciência material disse, né? Uma coisa que eu ia falar, que você comentou agora... Ai, desculpa, pode falar. Eu acho que são esses os meus comentários principais em relação a essas curas todas que Jesus fez, né? Outra coisa que eu queria comentar é lembrar curas e milagres, né? Da
da manipulação do fluido cósmico, né? Que a gente vê os médiuns aqui fazendo. Jesus, a gente pode falar que era médium de Deus, porque da envergadura que ele é, como Cristo planetário, ele não precisa de ninguém para ser intermediário, né? Só se for do Pai mesmo, né? Tanto é que ele fala, eu e o Pai somos um. Ele estava sendo intermediário de Deus. Então, a gente vê que se tem alguém que podia saber como manipular o fluido cósmico, porque se ele criou, junto com os assistentes dele, as montanhas, os peixes, os ursos e as flores e tudo mais, como não saber manipular esse fluido para conseguir sarar? Quando a gente até pensa, né, nos casos, por exemplo, do filho da viúva de Naim, que estava adormecido, né, que estava em catalepsia, outra coisa que a gente tem que lembrar é que, mesmo nos livros de André Luiz, a gente vê alguns casos em que a pessoa pode estar num estado de semi-morte, né, tá com as horas contadas, mas por um desígnio de Deus, essa pessoa tem o seu tempo estendido aqui na Terra. Como? Os espíritos vão e eles dão uma injeção de fluido vital. Porque a gente sabe que a partir do momento que eu nasço, eu já começo a morrer. Porque o fluido vital, ele é limitado. Ele vai se esvaindo com a idade. E ele se esvai mais rápido pela minha intemperança, ou pela minha conduta, ou pela comida que eu como, ou, enfim, por todos os meus hábitos. Então, a gente vê que eles estavam em catalepsia, podiam estar em catalepsia, sim, talvez eles fossem morrer mesmo, mas de repente eles estavam num processo de morte e que Jesus foi lá e deu aquela super injeção de energia que fez vitalizar de novo e voltar à vida, né? É verdade que ele fala, não, para a filha de Jairo, ela está dormindo. Fala de Lázaro, não, mas ele está dormindo. Então, para a casa dele, está em catalepsia, né? E ele não se preocupou em fazer esses milagres, não, só para os judeus. Não, ele curava qualquer um. Quem precisava. Eu acho que é uma coisa importante, porque ele estava querendo nivelar todo mundo igual, né? Mostrando que todo mundo merece. Ele não falava, não, só você que veio lá e veio aqui e veio bater cartão. E a gente sabe que uma das formas de chamar atenção são esses médiums de cura, né? Se a gente pensar como um João de Deus, mesmo tendo feito as coisas horrendas que fez, o tanto de atenção que ele chamava, né? Fez muitas coisas horrorosas, mas curou muitas pessoas também, mas ficou uma pessoa conhecida até pela outra, né? Então, é uma forma de você chamar atenção para aquele momento, né, que está sendo vivido por aquele povo, né? Mas obrigada, Tabata, pela aula de hoje. Depois vocês assistam lá as palestras que eu mandei também lá, e uma das coisas que eu achei tão interessante que o Haroldo fala é que ele dá um exemplo assim, e se Jesus estivesse aqui hoje e ele perguntasse isso para você, né? Como que eu posso te curar? O que eu vou te curar? O que você quer, né? E daí ele fala muito disso, de como a gente tem que fazer essa reflexão interna, quando a gente tem que pensar em nós mesmos, como a gente pode refletir na cegueira que a gente tem, não que a gente não consiga enxergar com os olhos materiais, mas na cegueira espiritual, né, de como a gente não enxerga nosso desenvolvimento e como a gente pode ser uma pessoa melhor, né, e ele fala tantas essas coisas que eu achei muito bonito isso da gente refletir mesmo que se Jesus estivesse aqui com a gente, o que a gente poderia melhorar, mas o que na verdade a nossa melhoria é interna, né, e o que a gente precisa é só a fé, né, para fazer tudo isso. Nós ainda temos alguns minutinhos, então eu queria falar um pouquinho também. Primeiro, dar parabéns para você, foi uma ótima aula. Você manteve um ritmo na apresentação muito agradável, muito adequado. Você teve um tom de voz muito agradável também. Você não estava nervosa, não estava acelerada, enfim, foi ótimo. E você teve muita sensibilidade ao selecionar os itens que você considerava importantes. E realmente ficou bem claro com a sua aula que a fé é a força
básica, imprescindível para toda essa fenomenologia. E muito interessante, por exemplo, na cura do cego, Jesus pega saliva, terra e mistura e passa no olhinho do cego. Por quê? Para funcionar como um agente indutor para o próprio cego entender que estava acontecendo alguma coisa, porque a sensibilidade dele era diferente da mulher com hemorragia. A mulher com hemorragia tinha tanta fé que só, sem nem falar com Jesus, sem Jesus olhar para ela, ela já... Então, basicamente, é a fé, a força propulsora dessas fenomenologia toda, né? Agora, o que eu gostei mesmo na sua colocação foi quando você deixou bem claro que não são os fenômenos que importam. O importante, na mensagem de Jesus, atualizada hoje com a doutrina espírita, é trabalhar a nossa fé, através do conhecimento, porque conhecimento nos leva à fé racional. A fé. Fenômeno, já para nós espíritas, é até já uma etapa ultrapassada, né? Porque o que a gente tem que focar mesmo, buscar, é o estudo, né? E também você falou da ressurreição, que é outro item importantíssimo no capítulo dessa aula. Eu considero tão importante que eu até quis mandar para vocês aquele meu PowerPoint singelinho, para vocês verem quantas vezes Jesus apareceu. Então, é para ninguém duvidar que a morte não existe, que a vida continua, né? E nós, espíritas, eu acredito que vocês também, com certeza, valorizarão muito mais a Páscoa, esse marco da ressurreição, essa prova maior da continuidade da vida, do que o nascimento de Jesus. Porque o nascimento é um fenômeno natural que a gente vê acontecendo todo dia, né? Não nascimento de um espírito da envergadura de Jesus, mas é um fato com quem a gente convive mais. E já a manifestação espiritual da reencarnação muda, amplia os nossos horizontes de uma forma extraordinária, né? Então, eu quis comentar isso com vocês para que nós nos vigiemos, para que nós observemos direitinho e, como espíritas, não apequenemos a Páscoa com coelhinho, com chocolates e etc., entrando na sintonia materialista do mundo. Não, a Páscoa é a prova maior da imortalidade. Da imortalidade. Prova maior que a vida continua, né? E se a vida continua, vamos estudar para crescer. Né? Então, é isso. Parabéns, Tabata. É isso, não. Muito bem. Alguém mais tem algum comentário? Ou pergunta? Está tudo muito encerrar, bom. Né? Muito bom. Então, tá bom. Então, vamos fechando os nossos olhos, nos conectando com Deus, com Jesus, agradecendo esse momento, estarmos aqui reunidos mais uma vez para aprendermos, nos melhorarmos, que todos esses ensinamentos, que tudo isso que Jesus viveu e veio aqui como exemplo nos dar, toquem a nossa vida, façam com que a gente possa nos melhorarmos a cada dia, refletindo sobre essa maravilhosa oportunidade que é estarmos aqui hoje. Que possamos agradecer sempre tudo que temos, todas as conquistas das nossas vidas, que possamos trilhar um caminho ainda melhor, em cima do bem,
de coisas boas, que possamos nos melhorar, que possamos ajudar ao próximo, que possamos olhar para as pessoas do nosso redor, trazendo um pouco de luz, de amor e de fé. Que possamos lembrar-nos todos os dias da fé que temos e que conseguimos seguir com todo esse amor, essa luz e os ensinamentos que Jesus veio nos trazer. Agradecendo mais essa oportunidade. Que assim seja. Amém. Yes.